Salve galera! Vamos iniciar aqui nosso estudo sobre reflexão, tá? Então primeiro vamos entender as leis de reflexão, na sequência vamos falar sobre os espelhos planos, para que você possa aplicar e entender bem esse conceito. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que aprender é o vocabulário, tá bom? Eu tenho aqui exatamente um raio que está incidindo em uma superfície espelhada. Lembre-se sempre de verificar se tem a franjinha do lado, esses três risquinhos. Eles indicam o lado escuro do espelho, tá? Então, se a franjinha está embaixo, é porque o lado que reflete está em cima, lado oposto, né? O ponto onde o raio bate, exatamente, é chamado por nós aqui de ponto de incidência, tá? Coloca aqui a letrinha P. É importante saber isso? Sim, tá? Você vai perceber em casos, quando chegar em campo visual, coisa e tal, para desenhar, para calcular, ter noção do que é um ponto de incidência pode fazer muita diferença, ok? Então meu raio bateu, meu raio refletiu. Então ele chega aqui como raio incidente, né, ou raio de incidência, e ele reflete, então ele vira o raio refletido ou raio de reflexão. Feito dessa maneira, exatamente, eu tenho um ângulo aqui formado entre o raio incidente e o raio refletido. Eu vou traçar agora uma reta que é uma bissetriz desse ângulo. Então, vai ficar aqui no meiozinho, né? Esse caso, ó, aqui bonitinha, tchutchuca. Feito isso, essa retinha aqui tem uma regra interessante. Ela é uma bissetriz, logo ela divide esse ângulo ao meio, né, das partes iguais, e ela sempre fica perpendicular à superfície que ela se encontra, né? Ou à tangente daquele ponto. O nome dessa reta é chamada de reta normal. Nesse caso, ela dividiu para a gente esse ângulo em duas partes iguais, que eu vou chamar o ângulo entre o raio incidente e a normal de ângulo de incidência, e entre a normal e o raio refletido eu vou chamar isso aqui de raio de ângulo de reflexão. Isso já nos dá o que nós precisamos para poder representar a segunda lei da reflexão. A segunda lei da reflexão fala exatamente que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O Jaburso sempre vai ser assim? Sim. O ângulo de incidência e de reflexão sempre serão iguais, tá? Segunda lei da reflexão. E a primeira lei? Bem, a primeira lei, ela fala exatamente que o raio incidente, a reta normal, o raio refletido estão no mesmo plano. Bem, para nós, em geral, já desenhamos no mesmo plano. Então, é bom saber, mas não faz muita diferença na hora de desenhar. Então, eu tenho o quê? O meu raio incidente, o meu raio refletido e a minha normal são coplanares. Então é bom você ter essa noçãozinha, tá? Então estamos todos no mesmo plano. E aí eu coloquei um exemplo aqui para você entender como que funciona essa segunda lei, tá? Então eu tenho aqui um raio incidente chegando no espelho, a franjinha, né? Espelho E1. Ele vai bater aqui e vai refletir. Então o que eu quero que você entenda? Esse raio bate, esse raio então vai refletir e vir para a superfície 2. Tá? Então primeira coisa, se ele está na superfície 1, eu vou chamar esse raio aqui de raio incidente 1. Quando ele refletir, ele se torna o raio refletido 1. No ponto exatamente, lembra que eu te chamei aquele ponto onde o raio bate de ponto de incidência, né? Então, aqui eu vou ter o meu ponto de incidência e onde ele bateu, exatamente nesse ponto, eu vou traçar a minha reta normal. A normal, ela vai ficar perpendicular à superfície. Bem, é você que vai fazer esse desenho, então já vai ficando esperto, você tem que lembrar de todos os pontos. Primeira coisa que eu sempre faço um desenho onde envolva espelhos, lentes, traçar a reta normal. Você acostuma com isso. Refração, reflexão, trace a reta normal, ela é fundamental, ela é a referência que você precisa utilizar. Bem, feito isso, eu vou chamar essa normal de normal 1. Normal 1. Né? E ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Olha que bacana. Sabendo que aqui forma 90 graus e que aqui eu já tenho 40, logo o ângulo medido entre o raio incidente e a normal é chamado de ângulo de incidência. E se aqui tem 90 e aqui é 40, para chegar a 90 faltam 50. Então o ângulo de incidência vale 50 graus. Vou chamar esse de incidente 1. Logo, ele refletiu e formou um ângulo chamado de ângulo de reflexão 1, cujo valor é igual ao do incidente. Então, se ele é igual ao do incidente, também vale 50 graus. Bem, se aqui é 90 e aqui vale 50, eu já posso dizer que na parte de baixo também aqui
por simetria, né, eu vou ter 40 graus. Escutou o que eu disse? Por simetria. Se adapte com essa palavra, vai aparecer muito para você, tá? Beleza. A soma dos ângulos internos de um triângulo faz 180. Então, 110 mais 40, 150. Para chegar nos meus 180, faltam 30 graus. Agora, se eu sei que vale 30 graus, eu vou olhar por outro ponto de vista. O meu raio, que era o raio refletido, agora ele se torna um raio incidente na superfície 2. O que eu faço? Vou lá embaixo, observo o meu ponto de incidência, lá lembra o ponto de incidência que eu te falei? Nesse ponto eu traço a reta normal, só que do espelho 2, certo? Se eu fizer isso no espelho 2, eu venho aqui, ó, 90 graus com a superfície, tá aqui bonitinho, tchutchuco, normal 2, lembra? 90 graus com a superfície. Logo, se eu tenho 30 graus aqui, o ângulo formado entre o meu raio incidente e a minha normal vão ser exatamente o restante que falta. Logo, esse ângulo é de 60 graus. O meu raio bate, o meu raio reflete. A franjinha, espelho 2, bateu, refletiu. Esse raio agora se chama raio refletido 2. Ele vai formar um ângulo. Esse ângulo é um ângulo de reflexão, cujo valor é igual ao do ângulo de incidência, né? Ângulo incidente igual refletido. Então, se ele é 60, aqui também vale 60 graus. E, pensando dessa forma, só para completar o meu desenho, né? 30 graus. Então, eu fiz um desenho completo para você. No entanto, isso aqui na verdade é um exercício que caiu na FUVEST há muitos anos atrás. Eu gosto muito dele. A pergunta, nesse caso, era qual era o ângulo de reflexão após o raio refletir no espelho 2. Era o R2 que ele queria. Mas eu fiz todo o desenho para que você pudesse entender melhor. E é muito interessante que você possa refazer esse caso. Por quê? Para entender a questão dos ângulos. Tá? Então você fala, mas faz alguns anos que caiu. Sim, mas não faz muito tempo que numa segunda fase da FUVEST foi exigido o conhecimento sobre a segunda lei da reflexão. Isso quer dizer que você tinha que saber essa regra para poder resolver alguns itens, olha, alguns itens, meu amigo, alguns itens do exercício de segunda fase da FUVEST. Então vale muito a pena aprender a desenhar, vale muito a pena entender isso daí.